aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E dessa vez vocês devem ter reparado que minha voz voltou e até mesmo eu tô mais feliz, tô mais contente falando aqui. O que acontece é que provavelmente vai ter baque sim amanhã, viu? Eu disse que talvez não tivesse, mas minha voz tá melhorando, mesmo que eu esteja com dor de garganta ainda, ela tá bem lascada. E se eu vou conseguir fazer ou não, isso tudo vai depender de como esteja minha voz até o final da edição do vídeo. Mas enfim, não é disso que a gente vai falar aqui, a gente vai falar de Rent a Girlfriend, que por sinal teve um bom episódio, eu curti, tem algumas coisas que eu quero falar aqui. Muita gente fala mal do protagonista, mas meu amigo, ele por ser do jeito que ele é, tá se lascando na mão de todo mundo. Mas antes de comentar, tenho que te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance nova temporada, entre outras coisas. E no caso, se você curte esse tipo de conteúdo, vou deixar um card aqui em cima e também aproveita e se inscreve no canal, porque só assim você recebe notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. No caso, pessoal, o que acontece é que nesse episódio a gente acaba vendo que o protagonista, ele tá muito feliz porque ganhou um presentinho da Chizuru Si, foi algo legal que ela só faria por ele, uma coisa totalmente diferente do habitual. Não. Na verdade é um presente que serve como qualquer outra coisa, porque como ela é namorada do lugar, ela faz isso para todo mundo. Inclusive ele acaba vendo lá nas mensagens, comentários sobre ela, e ela tava dizendo, eu ganhei isso dela, eu tenho uma lembrança dela, ela me deu um presente. E aí ele pensou e viu que, tipo, mano, que bosta, ela deu um presente para mim. Mas de que adianta ganhar um presente de alguém que é de aluguel? Ela pode dar o presente para mim, então isso já quebra logo as asas dele. Depois a gente vê que eles vão se encontrar, vão bater um papo e até mesmo chega no ponto crítico de perguntar se é o protagonista, se ele ama ela ou não. Ela pergunta a ele se ele tem uma paixão por ela e ele acaba negando. Qualquer um iria fazer isso, na moral, ele iria negar. Por quê? É uma namorada de aluguel, a menina já faz o serviço pra ele. Se ele dissesse que se apaixonou por ela, a primeira coisa que ele ia fazer era dizer, não, eu não vou mais fazer nenhum serviço pra você. Então ele iria perder a oportunidade de continuar, ou melhor, tentar fazer com que ela gostasse dele. Esse é um ponto. Outro ponto é que também, se ele contasse, ele ia receber o não e ainda ficar na bad pra caramba. Só que existe uma terceira possibilidade. A possibilidade dela dizer, ah, você tá gostando de mim? Porque a gente não se torna namorado de verdade. E aí que tá, o dinheiro ia acabar. Não ia ter mais dinheirinho pra ela. E aí se isso vai ser importante na obra ou não, não se sabe. Tendo em vista que ela tem que fazer o serviço para poder ganhar dinheiro. Ela teria que sair com outros caras, enquanto ele iria ficar em casa esperando por ela. Ia ser complicado. Mas enfim, o que acontece é que a gente acaba vendo que a personagem se até diz, né, que sabia que ele não gostaria dela de jeito nenhum, porque o que eles estão fazendo é algo que é fingido, algo que é mentiroso, e até mesmo ela tá lutando com todas as forças para poder fazer com que ele não se apaixone por ela. Até porque, se isso acontecer, prejudica ela, porque ela quer manter seu emprego como namorada de aluguel. Mas enfim, o que acontece é que a gente acaba vendo que no fim das contas fica tudo ok, eles inventam de sair do restaurante e quando estão saindo, estão andando, acabam encontrando a Ruka. E a Ruka fica desesperada, muito arretada, porque ela fala na cara dura, você tem uma namorada e fica saindo demais com a Chizuru. Por que você está fazendo isso? É realmente algo a se questionar, já que a menina é namorada. E também por que ele vai ficar com ela, já que ele tem uma namorada. O problema não era a namorada. E sim, a gente sabe muito bem que o problema é que ele já está apaixonado pela menina, ele não quer largar o osso porque quer tentar ficar com ela. E também tem a questão de problema com as avós dos dois, tanto a avó da Chizuru como também a avó dele. Então esse é o maior problema. Terminar ali o relacionamento daria problemas para eles no sentido familiar, tenso. Mas enfim, o que acontece é que a gente vê que a Ruka se aproxima, é legal pra caramba, ela fica todo mundo pra sair e tal. E o que acontece é que quando eles se veem ali, depois de se encontrar com a Chizuru Si, a Ruka acaba vendando ele e levando ele pro motel, meu amigo. Leva ele pra lá e aí é que tá uma parte importante. Quando eles vão pro motel e até mesmo rola toda uma questão lá muito interessante, que é o que? Ela, no caso, questionando ele sobre tudo, perguntando o que ele faz, qual é a treta que ele está envolvido com a Chizuru, qual é a treta que eles criaram com a família dele. Ele conta tudo para ela. E no fim das contas, ela até mesmo tenta seduzir o protagonista, dizendo que poderia entregar o corpo dela para ele se ele quisesse. Porque com a Chizuru isso nunca ia acontecer, é uma namorada de mentira, ela nunca faria isso com ele. E inclusive disse que ele pode usar ela como substituta da Chizuru na família dele.
Mal sabe ela que a treta que ia dar. Mas o fato é que tem um momento que depois dessa parte toda, que inclusive eu acho muito da hora, eu curti muito, mano, a Ruka, ela toma muita iniciativa. Mas mesmo assim, pra um cara como ele, que tá apaixonado, isso só seria ruim, tá ligado? Só seria, que mina pegajosa. A gente acaba vendo que ele vai pro banheiro, ela pega o telefone dele e acaba descobrindo quem é a galera e pra onde a galera vai. E, inclusive até se infiltra na viagem do ano novo do protagonista com a sua namorada de aluguel. E isso é que é o problema. Não teria problema nenhum a namorada de aluguel ficar com a sua família, ficar com a sua avó. Aí não, porque ela tem que estar com o namorado. Não necessariamente. Da mesma forma que ele poderia ir para casa da Chizuru, se a Chizuru poderia ir à casa dele. Ou até mesmo nem se ver. Por quê? É ano novo. É ano novo. Mas tem famílias distintas. E simplesmente a protagonista acabou passando um ano novo sem a sua família. Tá ligado nisso? Mas enfim, o que acontece é que eles vão para lá e a Ruka aparece. E aí vamos falar de algumas coisas. Até esse momento já tinha tido alguns cortes, mas cortes que dá para se relevar, que foram capítulos extras da obra, que justamente é um dia ali de conversa entre a Chizuru e o protagonista, eles brincando e tal, falando dia a dia, nada muito interessante, mas é só o desenvolvimento ali, uma conversinha deles. Outra coisa também que foi cortada foi com relação a Mami, porque a Mami teria uma participação nesse arco aí da viagem. A primeira parte que a Mami aparece é no capítulo extra, mostrando o passado deles junto, como eles viveram, o que eles fizeram, como era o relacionamento dele. E mano, é muito massa, o relacionamento dele desde o início até o fim foi muito legal, eles se gostavam muito e gostavam mesmo. Era um negócio que era recíproco, não tinha nada de tipo, eu não gosto de você, tá ligado? Mas enfim, antes de eu falar da Mami que vai aparecer, que é mais pra frente, temos que continuar aqui a análise de tudo. A gente vê que a Ruka já chega avacalhando, já chega dizendo, olha, eu sou a namorada dele. Na cara dura, todo mundo fica em choque sem saber o que tá acontecendo. A turma até mesmo se separa pra poder explicar. A véia ali vai conversar com o protagonista e o protagonista dá uma de doido e diz que a menina é uma mentirosa compulsiva. Fala que ela mente muito e aí fica enchendo o saco deles, mas ela é amiga da Chizuru e tal. E aí, falou do nome da Chizuru, é uma coisa muito importante que vocês têm que prestar atenção aqui sobre as pessoas que estão ao redor do protagonista. Não, elas não são pessoas ruins, mas isso só acontece pelo fato do protagonista deixar as pessoas montarem nele. E o que acontece é que quando ele fala que ela é amiga da Chizuru, acabou-se o problema. É amiga da Chizuru, a gente vai suportar qualquer problema, a gente vai ser legal com ela, não tem com o que se preocupar. E assim acaba a conversa. E o que acontece é que a gente vê que mais um pouco pra frente, tem muitos momentos agoniantes, inclusive a menina fica em cima do protagonista, dando comida, tratando ele como namorado mesmo, fica enchendo o saco e tal. E aí o que acontece é que a gente vê o quê? Quando tá nesse momento, todo mundo tá fingindo, tá até mesmo sendo ruim pra Ruka conseguir alguma coisa ali. E quando a Ruka sai com a Chizuru, eles vão conversar e até mesmo a Chizuru entende que tem alguma coisa errada, a Ruka dá uma lição de moral muito grande na Chizuru e eu gostei pra caramba desse ponto. Porque o que acontece? Ela chega assim e diz, olha, tem alguma coisa errada aí. Por que é que você tem que ser a namorada dele? Eu quero saber. Não importa a sua avó, eu quero saber por que você tem que ser a namorada dele. Eu posso ser a namorada dele, eu posso substituir muito bem, porque o que precisa se ter aqui na relação é uma namorada. E a avó dele vai ficar feliz, porque é essa a história. Sem falar também que você não gosta dele. Mas o que parece é que você gosta dele e tá se fazendo de que não gosta. E fica enrolando. Agora o motivo disso só seria dinheiro. Será que é dinheiro? É o que eu penso, porque ela fala tudo isso, realmente fica balanceada a cabeça da Chizuru ali, porque ela realmente tá dando ali cada vez mais lenha na fogueira para poder continuar saindo com o protagonista. Ela já falou 1000 vezes que ia terminar, que não precisava mais fazer isso, que eles precisavam morgar, mas nem ela toma iniciativa, nem o protagonista toma iniciativa. Então eu não posso dizer que a culpa é 100% do protagonista, a culpa é dela também. E aí, no fim das contas, o que acontece é que a gente acaba vendo que isso perturba muito ela e a Ruka continua a fazer planos. Inclusive, quando eles saem dali, eles vão para um beco ou algo assim. E quando eles estão num beco lá, eles têm um momento meio que romântico. Pelo menos a Ruka tenta ser romântica com ele. E aí, meu amigo, o que mais rola de tenso é que quando a Ruka tá com ele lá, que ela tenta chegar nele, aparecem a Mami e as suas amigas andando na rua. Isso foi totalmente cortado. E quando aparece elas, no caso, causa um grande problema, porque se elas vissem ele com a Ruka, e no caso, a Ruka não é a namorada dele, tá num beco. Mano, olha
treta que ia dar. Ele simplesmente fez, ele abraçou a Ruka de novo, da mesma forma de antes, e ficou segurando a Ruka. Deixou a Ruka desesperada e extremamente apaixonada mais uma vez por ele, porque ela estava conseguindo aquilo que ela queria. Ele abraçando ela, ele estando com ela, ele estando juntinho dela. E até mesmo a gente vê que esse é o momento que mostra lá o número 92 do batimento do coração dela. E ela só ficou assim porque conversou com o protagonista aqui no momento. Não foi só por isso, é porque ele abraçou ela, ele estava junto dela e a Mami passou por ele. E inclusive a Mami consegue ver ele se escondendo com a Ruka. E no que ela vê, ela fica muito triste de novo e começa a se dizer para si mesmo que é idiota. Fica lá, idiota, fica muito arretada. E tudo isso porque ela não pode namorar com ele por algum motivo que a gente não sabe. Mas ela tá lá sofrendo. E a Ruka vai falar com a avó do protagonista. E aí é o ponto importante dessa história toda, que é justamente a avó. O que acontece? A avó do protagonista não é uma pessoa legal, podemos dizer assim. Porque o que acontece? A gente tem ali a avó sempre dizendo que quer o melhor para o protagonista. A avó sempre dizendo que quer que ele tenha alguém legal. Só que o que acontece, como até mesmo a gente viu na hora do motel lá, é que tudo é baseado na linhagem. E sim, o que importa é o protagonista ficar com a Chizuru e não com a namorada, e não estar feliz. Não importa se ele vai estar feliz, importa se ele vai estar com a Chizuru ou não. A própria véia fala isso pra Ruka, quando a Ruka fica parada tentando ali tomar forças para poder falar a mentira que tá rolando. E aí a velha diz: eu quero saber tudo sobre ela, eu quero saber a vida dela, eu quero saber o que ela faz, por que ela é assim, qual é o jeito dela, quem é a verdadeira dela, porque ele sente que há uma mudança ali de eu. Então a própria Ruka olha pra ele e diz: na verdade, ela não precisa de uma namorada, ele precisa da Chizuru. Ela quer que a Chizuru seja a namorada dele, ela quer a Chizuru pra ela. Inclusive a velha fala que sente como se estivesse apaixonada pela menina. Isso é bizarro. E tudo isso, essa confusão toda dá porque o protagonista, ele não tem o controle da sua vida. Ele deixa que as pessoas decidam por ele. Inclusive eu tinha falado sobre isso, a Chizuru controla muito o protagonista. Ela tem essa função de controlar. E no caso, além disso, eu não vejo a véia falar em nenhum momento o que o protagonista quer, quais são os desejos do protagonista. Não vejo ninguém da família pensar nisso, só pensam neles mesmos. Isso é muito importante ficar frisado, porque o protagonista, ele é ruim, ele é um mau protagonista, assim, do quesito tipo, você quer um protagonista que seja o cara que saiba falar as coisas certas, que saiba se chegar na menina, que pegue qualquer menina porque ela é mulher. E tipo, é isso que aconteceu nesse episódio. Ruka é mulher, por ela ser mulher, o protagonista tem que ficar com ela, tem que deitar com ela. Não tem que deitar com ele, ele tem que gostar pra fazer isso. Só que o que acontece é que ele tá numa situação muito difícil, que pra um Vision resolver, que é o que? Ama essa pessoa, mas essa pessoa não quer. E eu tenho uma que quer, mas eu não amo. É complicado, velho. E aí, no fim das contas, a Ruka diz que vai continuar investindo. Porém, a gente tem ali meio que uma coisa do destino, né? Que mostra ali que a coisa da sorte da Ruka tá feioso. E até mesmo o da sorte da protagonista tá bom pra caramba. Do amor ali, que ela vai ter amor. E ela fica na dúvida, né? Porque tipo, mano, será que eu tô gostando desse cara mesmo? Porque eu tô fechando meus olhos e dizendo que tô não gostando dele, mas eu tô. Fica aquela dúvida. E no fim, pessoal, desse episódio, eu tenho que dizer uma coisa. Temos 3 pessoas com problemas. E essas 3 pessoas são as meninas também. Não é o protagonista, não. O protagonista é o gado supremo, é o cara que faz o que mandam. Se chegar uma menina afim dele e ela fizer ele se apaixonar, acabou. Ele é dela, ela vai viver com ele pra sempre. E o que acontece é que a gente tem a Ruka, que é apaixonada por alguém que não a ama, e ela se ferra por conta disso. A Mami, que é apaixonada por uma pessoa que ela não pode ficar, por algum motivo externo e não dela. E por último a gente tem a Chizuru, que pode estar começando a gostar dele, mas não fica com ele por orgulho. Olha a situação dessa galera, só tem gente pirada nessa obra, bicho. Pra rolar alguma coisa aqui vai ser realmente complicado. Curtiu o episódio? Espero que vocês tenham gostado das informações extras que eu dei, das coisas que aconteceram, da minha opinião sobre tudo isso. No fim, eu acho que o protagonista tem falhas sim, e uma das maiores falhas dele é justamente por ele deixar ser montado por qualquer pessoa, mas muitos dos outros personagens da obra têm muito problema assim. E inclusive a própria avó do protagonista, que quer aquela pessoa e não quer a felicidade do cara. Complicado. Mas enfim, pessoal, se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!